Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sócrates Penaforte Fadu, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrâncio Barbosa Tavares. E, atualmente, estou em Senador José Porfírio e sou o vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Base, filiado a Coimadetins, sob os cuidados pastorais do pastor Carlos Melo. E estamos para ministrar a Escola Bíblica Dominical como professor neste momento. Lição de número 5 para o dia 2 de agosto de 2026. Assunto da lição: Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Precisamos compreender que o texto áureo deixa bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. É preciso se arrepender para receber a bênção de Deus em sua vida. Verdade prática declara: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Precisamos estar sempre em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus, para que possamos sermos eficazes na propagação do Evangelho. A leitura bíblica em classe deixa bem claro aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15 a 20 e versículo 30 a 32, registrado da seguinte maneira por Lucas: e os que acompanhavam a Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comoveu em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer isto, este paroleiro? Outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição. Repetindo ainda o versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição. E, tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos dizes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora
a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto ele tem determinado, isto é, um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns se escarneciam e outros diziam acerca disso te ouviremos outra vez. Isto acontece, meus amados, porque a pregação do Evangelho estava sendo levada a toda a humanidade. E Paulo, que era um homem resolvido a pregar o Evangelho, ele partiu de Bereia e chegou a Atenas, cidade por sua erudição, a arte e tradição filosófica, embora ainda fosse um centro intelectual de destaque. Atenas, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Paulo ficou penalizado com aquele povo, porque tinham sabedorias materiais, as espirituais nenhuma. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Ponto de número 1. O contexto histórico, cultural e religioso de Atenas era assim. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesias e filosofia. Contudo, por trás de sua satisfação havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra então a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade que estava entregue à idolatria. Como era seu costume, por exemplo, Paulo iniciou uma proclamação do Evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Este método seguia o princípio apostólico de anunciar o Evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Além da sinagoga, Paulo levou o Evangelho à ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o Evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Ponto de número 2. Os filósofos epicureus e estoicos. Entre os que confrontavam Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro.
lá pelos anos 341 a 270 a.C., eles defendiam o prazer como o bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento, eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Também eles dialogavam com Paulo, os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, lá pelos anos 333 a 263 a.C., eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções, embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeia todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negavam tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Diante das razões de todos e de todas essas reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus Cristo e a ressurreição. Esses episódios nos ensinam que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Epicureus e estoicos são confrontados pelo Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Glória a Deus. Ponto de número 3. O discurso de Paulo no Areópago. Aqui então vemos que Paulo, no Areópago, faz o seu discurso. Ele representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, relevando e revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar desconhecido, ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e de tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limite das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam
pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, e poucos creem, entre eles Dionísio e Damares. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o Evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem agir ou abrir mão das verdades centrais da fé. Portanto, Paulo anuncia o Evangelho no Areópago, o Deus verdadeiro, e chama todos ao arrependimento. Isto que se deve fazer, conduzir o povo a reconhecer que precisa de Cristo em sua vida. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e, com fidelidade, conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Portanto, meus amados irmãos, precisamos levar a sério a palavra de Deus. Porque Paulo, por exemplo, ele em Atenas, o que Paulo discerniu diante de um povo culto, porém distante do verdadeiro Deus. Podemos ver que aqui Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. Precisamos também tomar posse desta oportunidade de ver a necessidade de povos, tribos, línguas e nações de receberem a palavra de Deus em seus corações. Portanto, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você já é um servo de Deus, toma posse do teu ministério, e você não é servo de Deus ainda, então esta é a hora de você levar a sério a palavra, reconhecer a Cristo como Salvador e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, para que você também tenha o direito de morar no céu de glória, em o nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos nesta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém.